Olá família, graça e paz, abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos que vamos de entendimento com este tema, a senha da vida, propósito e partida. Todos nós, abençoados, nascemos em um tempo determinado pelo Pai, estamos aqui em vida cumprindo um propósito e o tempo da nossa partida também já está pré-estabelecido, determinado. Então a nossa vida, a nossa chegada e a nossa partida já está tudo certo. Ninguém pode alterar isso. Você não escolheu o dia que você nasceu. Você também não tem como determinar o dia da sua partida. O que resta é você cumprir um propósito dentro de uma consciência, de um entendimento que Deus te deu e desfrutar do dom da vida. Eu acordei hoje cedo e estava meditando ainda na cama sobre esse aspecto. Às vezes a gente é do ser humano, né, abençoado? O ser humano ele é carregado de complexo, incertezas, medos. E às vezes o ser humano ele passa uma vida inteira consultando essas questões, pensando nessas coisas. Eu estou ficando velho, e quando eu morrer, sabe? O que é que eu vou fazer? E as pessoas ficam sofrendo. Meu querido, e eu estava pensando nisso pela manhã e cheguei à seguinte conclusão. Eu pedi para nascer? Eu escolhi o dia de nascer? Eu escolhi a família que eu queria nascer? Eu escolhi ser assim, ser assado, ser preto, ser branco, ser amarelo, ter cabelo liso, cabelo duro? Não, irmão. Então, precisamos nos aceitar como somos? E se for para melhorar, que a nossa versão de hoje seja melhor do que de ontem, sabe? E que a versão do Elcio amanhã seja melhor do que a de hoje. Se for para competir, que seja comigo mesmo, competir contra a minha natureza, contra o meu ego, sabe? E não contra outros. Porque cada um vai ter a sua vida, cada um vai construir sua história, cada um vai ter seu trajeto, sua caminhada. Cada um nasceu no tempo que o Pai determinou, partiu ou irá partir no tempo que o Pai já estabeleceu e acabou. Então, abençoados, quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba descansando em Deus. E como disse o apóstolo Pedro, que a vida é como um sopro, é como uma flor, sabe? Que depois murcha, seca e acabou. Então que nós venhamos valorizar e mesmo em meio às lutas e às dificuldades, que tenhamos caráter e venhamos buscar força naquele que nós acreditamos que é Senhor das nossas vidas, para quem acredita, de que Deus tem o controle de todas as coisas. Porque mesmo naqueles que não acreditam na divindade, não acreditam em Deus, Deus também tem o controle sobre esses, embora aqueles não reconheçam. Então, olha que interessante. E essa mensagem até responde uma pergunta de um irmão que me perguntou o seguinte: irmão Elcio, se nós somos espíritos, filhos de Deus, quando deixarmos este corpo, voltaremos para o Pai. Então quer dizer que os espíritos, os filhos de Deus, estão vindo aqui, se revestindo de carne, e depois deixa a carne e volta para o Pai?
Eu disse para ele, claro que sim. Porque é isso que a palavra nos orienta, nos dá a entender. Que ser filho de Deus é o espírito, não a carne. Então os filhos de Deus nascem, biologicamente falando, filhos de Deus que eu falo, o espírito. O espírito estreia, por assim dizer. O espírito se reveste de carne, porque o espírito não nasce. O espírito está em Deus, antes da fundação do mundo. Então o espírito de Deus, os filhos de Deus que são espíritos, se reveste de carne no ventre da mamãe, cumpre o propósito terreno, depois deixa esse tabernáculo de carne e volta para o Pai dos Espíritos. Olha o que diz Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então vamos lá. Uma geração vai e outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Essa geração aqui que o pregador, que o escritor, que Salomão fala, está falando de geração humana, né? Biologicamente falando, de pessoas. Geração de pessoas. Uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para todo sempre. Então, essa geração que vai, ou essa geração que passou, os filhos de Deus, eles deixaram esse tabernáculo físico e o Espírito voltou para Deus, que o deu. Então, uma geração vai, outra geração vem, ou seja, outros espíritos, filhos de Deus, se revestem de carne, vêm, tá? Como Jesus de Nazaré, está escrito em... Eu vou ler daqui a pouco, mas Gálatas capítulo 4 e também Hebreus capítulo 2, 14. Eu vou ler daqui a pouco. Como Jesus de Nazaré que se revestiu de carne. Assim são os filhos de Deus que vêm, o Espírito se reveste de carne no ventre da mulher e cumpre este propósito. Então essa é a geração que vem, que nasce. Então uma geração vai, partiu, outra geração vem. Então esses espíritos estão sempre subindo e descendo. Cumprir o propósito aqui na Terra, se é filho de Deus, é um espírito revestido de carne, a carne tomba ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Aí vem outros espíritos, se reveste de carne, cumpre um propósito aqui na Terra, morreu a carne, o espírito volta para Deus. Então essa é a senha, é o sorteio da vida. Tudo determinado pelo Pai. Tudo dentro de um propósito. Então, uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para todo sempre. Olha lá, Eclesiastes, ainda em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo, olha lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra, falando de uma natureza, né, humana, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, ou para Deus que o deu. Então, Eclesiastes capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Uma geração vai, outra geração vem, nasce biologicamente falando, e a terra permanece para sempre. E o pó volte à terra como era, carne, e o espírito volte a Deus que o deu. Perceberam, abençoados? Então, estes são os propósitos de Deus. Na vida do Filho de Deus, que é um espírito revestido de carne,
o corpo volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Na vida do Filho de Deus, que é um espírito revestido de carne, uma geração vai, esses espíritos que deixaram os corpos foram, e outra geração vem, esses espíritos que irão se revestir de carne. E a terra vai permanecer para sempre. Quem está entendendo? Ah, mas quem não é filho de Deus, ou seja, quem não é espírito, quem não é eterno, só nasce biologicamente e morre também biologicamente, porque não tem eternidade, tá? São apenas criatura, como animais, almas viventes, tá bom? Ah, quem lute contra esse entendimento? Não, porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo é um espírito perfeito, mas a carne que... Não. Porque Jesus sempre falou sobre isso, sobre as duas sementes. Desde Gênesis até Apocalipse nós vamos ver essa questão das duas sementes, o vaso de honra e o vaso de desonra, o vaso da ira, o vaso da justiça. Então nós entendemos que os filhos de Deus são espíritos que se revestem de carne. E o da perdição, que também é de Deus, que também é criação de Deus, tá? São almas viventes. São pessoas que nascem, vivem aqui na terra, cumprem um desígnio terreno, depois vão partir e acabou. Essa é a perdição eterna. Porque não voltarão para Deus. Eu posso usar alguns personagens bíblicos, como Adão, como Caim, como Judas, né? Alguns aqui, personagens bíblicos, por nome. E dentre tantos outros, quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 9, versículo 21 em diante, Paulo fala sobre das escolhas, da soberania de Deus, da eleição de Deus, da predestinação de Deus, que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, né? Então nós podemos citar alguns personagens e também, dentro do entendimento bíblico, ver que de fato existem as duas classes de semente. Então, abençoados, e essa minha inquietação pela manhã foi justamente ao acordar, eu lembrei de algumas pessoas que já partiram, pessoas que estavam no nosso meio em graça, que Deus já recolheu. E a gente precisa entender, eu posso até incluir minha mãe também nesse contexto, que ela já partiu em 2020, a gente tem que entender que o espírito que veio de Deus, ele não vai ficar aqui eternamente. Ele tem que voltar para Deus. Porque a carne é pó, a carne é fraca, para nada presta, já dizia Jesus. A carne é corrupta. É difícil aceitar porque biologicamente, humanamente falando, nós sentimos falta, né? É normal isso. Mas precisamos entender que ninguém aqui na Terra fica para semente não, eternamente não. Então, uma geração vai e outra vem, e a terra permanece para sempre. A carne volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Você sabia que até com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus foi assim? Você sabia disso? Como, irmão Elson? Olha lá. Gálatas, agora sim, vamos ler Gálatas. Gálatas, capítulo 4... Olha lá, Gálatas capítulo 4, eu vou ler o versículo 4, diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Está falando do nascimento de Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré permanece para sempre? Não. Porque uma geração vai, outra geração vem. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Ele veio, ele nasceu de uma mulher chamada Maria, né? Então, na plenitude do tempo, ele veio. Uma geração vai e outra geração vem. A geração de Davi foi, a geração de Salomão foi, a geração de Elias foi, a geração dos profetas Daniel, Ezequiel, Isaías foram. Então, estas gerações passadas se foram e outras gerações vieram. Então, na plenitude do tempo, na geração de Jesus de Nazaré, ele veio.
nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mas no tempo determinado, aquela geração dele também foi, inclusive Jesus de Nazaré. Então, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, essa geração de Jesus, a geração lá no primeiro século, veio. Aí Jesus nasceu, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, Yeshua HaMashiach. Ele nasceu. Mas, quando ele foi para a cruz, aquela carne, que não era o espírito, porque ele é imortal, o Cristo é imortal, o Messias, o ungido é imortal, que era Deus Emanuel, Deus no homem, ou seja, Deus em Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era um envelope. Jesus de Nazaré, uma coisa que a gente tem que entender, Jesus de Nazaré era Deus, tá, abençoado? Por causa do Espírito, não por causa da carne. Jesus de Nazaré era um ser humano, 100% homem. Agora, o Espírito do Eterno estava nele, a vida do Eterno estava nele. Então ele era Deus por causa do Messias, do Cristo, do ungido, do Espírito que habitava naquele corpo terreno. O corpo de Jesus de Nazaré era terreno, tá, abençoado? Então, aquela geração veio, ou Jesus de Nazaré veio, e no tempo determinado também foi para a cruz, e aquele corpo de carne não foi para o céu. Foi glorificado, passou por todo aquele processo de transformação, mas quem foi para o céu, para a eternidade, ou quem foi para cima, né? Quem subiu foi o Espírito glorificado, e não a carne, tá, pessoal? A matéria, não foi a matéria, tá? Então, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, ao propósito, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, qual foi o propósito de Jesus de Nazaré? Ele veio, uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Então, a senha da vida é essa. Você estreou aqui na terra para cumprir um propósito. O propósito de Jesus de Nazaré era remir aqueles que estavam debaixo da lei. Depois que ele remiu aqueles que estavam debaixo da lei, ele foi para o Pai. Qual o propósito do irmão Elson? É o propósito que Deus me deu para viver. Depois que eu cumprir este propósito de vida, naturalmente o Senhor irá me recolher. E eu sei quando é? Não sei. Pode ser hoje? Pode ser amanhã? Pode ser daqui a 30 anos? Pode ser, eu não sei. E eu posso escolher quando vai ser? Não, porque não depende de mim. Quem está entendendo? Então todos os nossos irmãos que já partiram, mas o irmão morreu de uma doença terrível, o irmão morreu de uma bala perdida, o irmão morreu de um acidente, o irmão, não importa o tipo, o que importa é o propósito. Cumpriu aquilo que veio para cumprir e acabou. Mas tem gente, irmão, que está vivendo um propósito maligno, mas está vivendo o propósito. Foi para isso que ele veio? Como é que vocês sabem? Porque é uma questão de consciência de cada um. Um exemplo, se eu estivesse roubando alguém, agredindo alguém, como filho de Deus, será que isso estava na minha mente dizendo: aleluia, eu estou cumprindo o propósito de Deus, eu vim aqui para fazer minha esposa sofrer, eu vim aqui para essa terra cumprir um propósito de Deus para bater na minha esposa, eu vim aqui nessa terra para cumprir um propósito de Deus para roubar? Claro que não, não é isso que rege a minha vida, não é isso que ministra no meu espírito. Então, o propósito de Deus na minha vida é que eu venha ser uma pessoa melhor, que eu venha praticar a justiça, que eu venha praticar o bem, que eu venha ser um homem de caráter, ainda que eu seja falho, ainda que eu seja fraco, ainda que eu escorregue, é normal, ainda que eu venho agir de forma contrária a este propósito, mas o Pai dos propósitos começa a ministrar na minha vida, me colocar na posição do propósito, e quando eu terminar de cumprir este propósito, e um destes propósitos é pregar o Evangelho da Graça, o Pai vai me recolher. A minha geração veio e foi para o Pai. E a terra permanece para sempre, e outras gerações virão. A carne vai para o pó como era, ou seja, vai se decompor. E o Espírito que veio de Deus voltará para Deus. Com quantos anos? Não sei. Tem gente que vem cumprir um propósito, passa um dia. Como assim, irmão Elcio? Mas uma pessoa que nasceu hoje e morreu amanhã. Que propósito de Deus é esse? Talvez o propósito de Deus na terra não era para aquela pessoa que nasceu. O propósito de Deus na terra, através daquela pessoa, era para os seus pais.
Era para os seus avós, era para os seus amigos. Como assim? Para ensinar alguma coisa. Quando uma mãe perde um filho, quando um pai perde um filho, quando um filho perde o pai, ele não aprende a lidar com aquela situação, ele não aprende a viver sem aquela pessoa, ele não aprende a seguir a vida. Então tudo tem um propósito que nós não sabemos, mas o Pai sabe. Ainda que aquela pessoa não tenha desfrutado da vida terrena. E dentro dessa minha linha de raciocínio, eu espero que vocês estejam entendendo, eu lembrava de muitas pessoas que partiram e me veio à memória um primo muito querido que eu tive. E quando ele faleceu em acidente de carro, eu lembro que a irmã dele dizia assim: o meu irmão que eu tanto amava, o melhor irmão que eu tinha, é uma pessoa que ela gostava muito, se foi. E quantas pessoas ruins estão aí vivendo na Terra? E eu falei para ela, justamente por isso. Porque cumpriu o propósito, o plano, o tempo determinado do Pai e acabou. Não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa é digna, não é porque a pessoa é melhor, não é porque a pessoa é ruim. Tem gente ruim aí que vive até 100 anos. E tem gente boa aí que vive no máximo 15 anos. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um decreto. Tudo faz parte de um projeto de Deus. Ainda que nós não venhamos entender por causa das nossas limitações. Então Jesus ele veio cumprir este propósito. Depois que ele cumpriu o propósito de remir os que estavam debaixo da lei, ele voltou. Olha lá Hebreus também. Hebreus é um texto bem conhecido que nós lemos bastante. 2,14 diz assim: visto como os filhos participam de carne e sangue, olha aí, os filhos são espíritos que participam de carne e sangue, ou seja, ganharam a oportunidade de se revestir de carne, participar de carne e sangue, cumprir uma missão e depois voltar para o Pai. Porque os filhos são espíritos que participam de carne e sangue. Visto como os filhos, Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, carne e sangue. Para quê? Qual foi o propósito de Jesus participar de carne e sangue? Para que pela morte, então a morte de Jesus tinha um propósito, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha um império, o poder da morte, isto é, o diabo. E o diabo aqui, o império, o poder da morte era a lei, tá, abençoado? Era cumprir justamente a lei. Era para remir os que estavam debaixo da lei. Então, esse texto se encaixa perfeitamente em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, versículo 5, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei. Porque a lei era um ministério de condenação e morte. Então Jesus, na plenitude do tempo, nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para resgatar aqueles que estavam vivendo o império da morte, o ministério de condenação e morte, que era a lei. Então a lei era essa tipologia de diabo, porque a lei acusava as pessoas. Por isso que Jesus falou em João 5,45, eu não acuso vocês, há um que acusa vocês, Moisés, em quem vocês esperam. Moisés representava a lei dava força ao pecado. Então Jesus, ele veio participar de carne e sangue, nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte ele aniquilasse, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, a lei. Então ele cumpriu a lei. Ele veio justamente morrer por causa da lei. Por isso que Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando ele cumpriu o propósito, que foi cumprir a lei e todas as profecias, ele voltou para o Pai. E hoje ele é Deus, sobre tudo e sobre todos, bendito eternamente. O Espírito, não mais Jesus de Nazaré, porque a manifestação do homem não existe mais. Quem está entendendo? Então assim somos nós, assim como Jesus veio cumprir o propósito dele, que era resgatar quem estava debaixo da lei,
Todos nós temos um propósito aqui. Somos espíritos revestidos de carne, cumprimos um propósito aqui na Terra e depois essa carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Essa geração fica de carne e outra geração vem, que são outros espíritos que irão nascer. Então minha neta que vai nascer daqui a não sei quantos anos, meu neto, meu bisneto que vai nascer no futuro, eu acredito que são espíritos, filhos de Deus, que irão se revestir de carne no ventre da mamãe e cumprir um propósito na Terra. E depois deixa e vai embora. Mas é difícil as pessoas compreenderem dessa forma, né? E isso não é reencarnação, tá, pessoal? Não tem nada a ver. É encarnação, é o espírito se revestir de carne. Porque nós existimos em espírito. Jesus não vai criar um espírito e colocar dentro do homem. O espírito já existe. Esse espírito vai ser revestido de carne, como disse Jó. Olha que palavra interessante, não tem como eu não ler isso, né? O espírito que foi revestido de carne. Jó, capítulo 10. Deixa eu ver se é o 10 ou é o 8. Olha lá, Jó, capítulo... Capítulo 10, versículo 11 e 12. Disse Jó: de pele e de carne me vestistes, e de ossos e nervos me tecestes. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então Jó estava dizendo, de pele e de carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Então o espírito já existia e foi revestido de pele, de carne, de ossos e de nervos e cumpriu um propósito. E depois essa pele, essa carne, esses ossos e nervos, que é humanamente falando, biologicamente falando, foi para o pó e o espírito, que sempre esteve com Deus, voltou para Deus. Assim foi na vida de Jó, assim foi na vida dos nossos irmãos, que já cumpriram um propósito terreno, seja ele qual for, e já voltou para Deus, e assim será em nossas vidas também. Quem recebe? E olha lá, eu fecho aqui em Salmos 139, Salmos 139, versículo 14 em diante, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia em dia formada, quando nenhuma delas ainda havia. Então Davi também tinha ciência disso, que Deus já o via ainda informe, porque Davi era um espírito que foi revestido de carne, tecido de ossos e de nervos no ventre da mãe. Nasceu, cumpriu um propósito. Qual foi o propósito de Davi? Reinar sobre Israel. Depois que ele cumpriu o propósito, não foi apenas reinar, viver, né? E reinar. Que esse foi o propósito maior de Davi. Reinar sobre Israel. Depois que ele cumpriu o seu reinado, cumpriu a sua estadia aqui na terra como peregrino, o corpo de Davi desceu ao pó. A geração de Davi, que Davi fez parte, desceu ao pó. E o espírito voltou para Deus que o deu. Amém, abençoados? Eu espero que vocês tenham entendido esse raciocínio e que nós venhamos descansar aqui cada dia na graça do Senhor e entendendo o show da vida. O show da vida. Se você fechar os teus olhos, você pensar com a mente do Eterno, é como se estivesse chovendo hoje. Hoje. É como se você estivesse vendo chuva de... Eu vou parafrasear, usar uma expressão aqui. Como se você estivesse vendo chuva de espíritos caindo do céu. Não como inimigo, Satanás caindo do céu. Não nesse sentido. Mas como se você estivesse vendo espíritos descendo dos céus e se revestindo de carne nos ventres das mães. Quantas pessoas nasceram hoje? Nesse momento que você assiste essa mensagem, quantas pessoas no mundo você acha que nasceram hoje? Quantas pessoas foram batizadas hoje? Registradas? Quantos filhos de Deus hoje
não se revestiram de carne e vai cumprir um propósito. Uns vão viver 5 anos, outros vão viver 50 anos, outros vão viver 70 anos, outros vão passar de 70, mas vai ser enfado da carne, pode até chegar a 100, 110, 115 anos. Tudo cumprindo um propósito. São filhos de Deus, aí depois que cumprir esse propósito, o espírito, volta para Deus que o deu e a carne volta para o pó, porque é matéria como era. Amém? Graça e paz, graça eterna.